E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast daqui do CTTPE, né, Neto? Exatamente. A entrevistada hoje é mais uma delegada, certo? Jéssica Ramos, dessa vez. Hoje a gente vai falar com a doutora que, quando recebeu o nosso convite, não criou nenhum tipo de dificuldade, aceitou logo nossa agenda. É uma honra recebê-la aqui, doutora. E a gente vai falar muito sobre essa questão do a mulher, o que é que ela dentro da instituição. A gente vai conversar bastante hoje, certo? Vamos embora. Então é um prazer recebê-la. Para que a gente possa iniciar, se inscreve no nosso canal, dá um like, curte e compartilha esse material. É um projeto nosso que a gente faz com muito carinho, né, Neto? Muito carinho, muito amor, né? Para que a gente tire dúvidas, para que a gente converse com o nosso público de forma geral. E doutora Jéssica, para que a gente possa começar, como foi que veio essa ideia de ser policial? Era sonho de criança? Faz quanto tempo que a senhora entrou na instituição? Como foi que Vamos lá, aconteceu isso vamos lá. daí? Como a senhora chegou até aqui, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica. Estou na polícia há 4 anos, quase que exatamente, né? Faz 4 anos. Fez 4 anos mês passado que eu tomei posse na Polícia Civil de Pernambuco como delegada de polícia. E fiz o concurso em 2016, né? E hoje atuo na delegacia da proteção, no caso, às mulheres, né? A delegacia ali responsável por investigar, reprimir os crimes de violência doméstica. E vamos lá, a sua pergunta, né? Eu não tinha o sonho de ser delegada, por incrível que pareça, né? Muita gente acha que sim, que eu tinha o sonho. Na verdade, o que é que aconteceu, né? Eu acredito muito que nada na nossa vida acontece por acaso. Absolutamente nada, né? Desde as coisas aparentemente ruins até as ótimas, maravilhosas. E como eu confio muito em Deus, hoje eu consigo enxergar mais ou menos algumas coisas que aconteceram e enxergar o porquê, né? Por exemplo, vou voltar lá aos meus 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos quando eu e minha mãe sofremos um assalto, né, à mão armada, no qual o criminoso, né, colocou uma arma na cabeça da minha mãe. Ela foi me buscar na casa de uma amiga minha, né? Eu estava lá brincando de tarde com a minha amiga depois da escola e os meus pais combinaram com os pais dela de ir me buscar na casa dela depois, né, ali no começo da noite. Então, ela ligou para mim, eu fui ali para frente da casa dessa minha amiga e fiquei esperando minha mãe chegar com o carro. Nisso, minha mãe encostou o carro e estavam passando 2 pessoas, uma com um caderno na mão e a outra com a mochila na mão. Meio que simulando serem estudantes, né? Uns caras ali de seus 20 e poucos anos e tal. E aí, eu, na minha inocência de uma pessoa de 10 anos, né, não entendi absolutamente nada do que poderia acontecer ali. E aí eu brinco muito dizendo que foi ali onde caiu por terra a minha inocência, né? Quando eu avistei esses 2 caras se aproximando do carro da minha mãe, eu pensei, né, como criança, eita, eles estão indo querer conversar com a manhã, que coisa boa, né, então... E de repente, eu vi minha mãe sendo jogada para fora do carro. E aí foi que eu me toquei naquele momento de que tinha uma coisa errada acontecendo, né? E aí eu, desesperada, comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. E aí minha mãe, cala a boca, Jéssica, cala a boca. Me pegou no meio da rua, descalça, e saiu correndo comigo pela rua. Isso era uma rua escura, lá no bairro de Casa Forte, bem residencial. E aí a gente se enfiou dentro da casa de um vizinho, dentro da casa de uma pessoa que a gente não conhecia. A gente tocou a porta e se enfiou para dentro porque os assaltantes estavam naquela rua ali, né? E quando a gente imaginou, quando eles dessem a volta com o carro, eles iam, porventura, atirar, né? Então eu e minha mãe, a gente se enfiou na casa de uma pessoa da rua e a gente lá ficou, né? E foi aí que eu entendi que existia um assalto e que nós éramos sujeitos a isso, né? E aí esse evento me traumatizou muito, assim. Eu vi eles colocando a arma na cabeça da minha mãe e eu vi ali a vida da minha mãe passando por um triz, né? Quando tinha apenas 10 anos de idade. Aquilo foi um evento que me marcou muito, porque eu me senti absolutamente vulnerável, né? Eu me descobri vulnerável no mundo através desse evento, né, ainda muito pequena. E aí eu comecei a ter um processo pós-traumático de muitos pesadelos envolvendo esse mundo de criminalidade, né? Eu tinha
pavor de ver, assim, série policial quando eu era adolescente. Mas isso ficou tão arraigado na minha mente, né, na minha personalidade, esse trauma, que eu sempre estava ali pensando sobre isso e tal. Depois disso, mais pra frente, nos meus 18 anos, eu fui assaltada mais 3 vezes, isso seguidamente, um no final de semana, 15 dias depois outra vez, tudo com arma de fogo, no meio da rua, assim, saindo da escola. Então, totalizando 4 assaltos, né? E eu comecei a ter muito medo de sair na rua. E aí eu comecei a ser aquela pessoa muito desconfiada no mundo do crime, né? Além de eu ter tido uma experiência, quando eu tinha 18 anos, que eu fui assaltada pela última vez, eu fui a uma delegacia e não me achei bem atendida. E eu fiquei com muita raiva disso, sabe? Eu fiquei me sentindo muito impotente, como se a gente não pudesse ter um celular, como se a gente não pudesse ter um carro, nada. Porque, eventualmente, chegam e tiram de você, sem o menor pudor, você que não trabalha, você que não faz nada, simplesmente chega e tira de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tá ali ralando, né? Eu quando adolescente, nunca tive o melhor celular e tal, mas assim, eu não podia ter um celular qualquer, que simplesmente eu tô vulnerável a ser tirado aquilo de mim, que eu ainda tô pagando parcelado. Então, eu fiquei com extrema raiva disso, da criminalidade, né? Passei um tempo realmente assim, como se fosse um amor e ódio ao mesmo tempo com a causa, né? É como se eu quisesse modificar isso e ao mesmo tempo tivesse muita raiva disso, porque eu vivenciei experiências traumáticas com isso, né? E aí eu só sei que eu entrei na faculdade de Direito pensando que em Direito só se tratava de crime. Não sei porquê, mas assim, quando a gente vê em série de assim, coisas de direito, a gente só vê coisa de crime, né? A gente não vê nenhuma série tributalista, nenhuma série de direito empresarial, né, na Netflix. Então eu entrei em Direito achando que era somente de crime que eu iria tratar, não sabia absolutamente nada sobre o que eu queria ser, não sabia nada sobre as carreiras e tal. Mas, como esse evento na minha vida me traumatizou de uma forma muito direta, né? Eu estava em contato ali direto com a criminalidade, eu tinha muito medo também de enfrentar isso, né? De tomar uma postura, de enfrentar muito de perto o criminoso, né? Talvez porque eu não soubesse como é que eu iria agir diante de tudo que eu já vivi e tal. E aí eu dizia, não, eu gosto de pensar qual é a situação e qual é o crime. Eu sempre gostei muito disso, né? Na minha faculdade de Direito, eu só gostava de penal e processo penal. Acabou-se, civil, processo civil, não tinha espaço para mim, né? Inclusive, eu tentava fugir dos professores o máximo possível. Cheguei a quase reprovar uma cadeira de processo civil. Então, eu amava direito penal, processo penal. E gostava justamente de imaginar a situação, qual é o crime, a situação, qual é o crime. E, de repente, eu me vi gostando muito disso, né? Envolvida demais. E aí tinham aquelas opções. Estudar para promotor de justiça, né? Você ser aquela quarta pessoa ali, né? Intervindo de uma forma um pouco mais ausente. Defensor público, que é você meio que defendendo ali os direitos da pessoa que foi autor de um crime e tal. E também tem a questão do ser policial, que é quem trata direto, que eu disse, opa, tratar direto, eu já não sei se eu... Já não era uma opção sua, no caso, ficava mais distante, né? Justamente pelas coisas, né, que eu passei. Então, eu não sabia se eu ia ter condições emocionais, psicológicas de trabalhar com isso. E aí, eu disse, não, juiz também, talvez, vamos lá, mas vamos estudar, que aí eu vou decidindo, né? E aí, por incrível que pareça, eu estagiei na promotoria do júri, no MPPE, e gostei demais. Assim, admirei muito o trabalho dos promotores de justiça e me apaixonei pela causa criminal, realmente. Eu vi ali que trabalhar com roubo, furto, enfim, homicídio, era tudo que eu queria. Trabalhar com crime era tudo que eu queria. E aí eu pensava, mas se eu passar para promotor, talvez eu fique numa vara civil, de família. E aí o que vai ser da minha vida, né? Como é que vai ser eu trabalhando com direito difuso e coletivos? Meu Deus do céu! Aí, bem, né? Escolhi estudar para a Defensoria Pública. Veja
veja o que aconteceu comigo. Eu fiquei com tanto medo de lidar com o crime, mas eu queria lidar com o crime, que eu acabei, tipo, ficando do lado oposto. Disse, não, eu vou ficar do ladinho dele aqui. Isso a senhora com quantos anos? Eu tinha meus 22 anos. 22 anos e estava nessa dúvida. Tava porque eu não sabia se eu tinha coragem de enfrentar esses meus medos e minhas... Porque eu acho muito interessante uma frase, uma vez que eu vi de uma surfista, lá no canal Off, que ela disse... seus maiores desejos, às vezes, moram nos seus grandes medos, né? Seus grandes talentos, muitas vezes, envolvem seus grandes medos. E eu achei isso perfeito, porque na minha vida é quase isso, né? É a coisa que eu gosto de fazer e de trabalhar, envolve muitos medos, envolve muitas questões, mas embora eu ache muita força dentro disso, né? Por quê? Porque aquilo que cria em mim um estado de flow, como dizem, que é o que você se sente ali maravilhado de estar fazendo, né? Mas muito bem, eu não sabia ainda disso, né? E aí eu resolvi estudar para a Defensoria Pública, estudei 3 anos para a Defensoria Pública. Quase passei 5 vezes, inclusive na prova de defensor público aqui de Pernambuco, eu só não passei para a fase oral por uma mudança de gabarito. E no Ceará, por exemplo, não passei por uma questão. No Rio Grande do Norte, eu não passei por 3. A senhora é daqui de Pernambuco, não é? A senhora é daqui de Pernambuco, Isso. né? No Maranhão, eu não passei por 2 questões. Isso tudo em defensor público. E aí eu disse, tem uma coisa errada, porque eu tô vendo Deus dizer não, 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 não. E aí eu disse, mas por que uma questão, uma mudança de gabarito? Eu não tô na prova oral daqui. Rapaz, quando isso aconteceu, eu chorei 1 mês. Disse, não acredito. Eu me dediquei tanto para essa prova aqui de Pernambuco, de defensor público. E nessa época, a senhora já tinha concluído o curso de Direito? Já tinha aí 2 anos. Nunca pensou em seguir no Direito? Advogada. E ser advogada, não. Não. Assim, já ensaiei, inclusive, um estágio em advocacia, mas não consegui dar continuidade. Definitivamente não é do meu perfil essa área, seja porque você tem que lidar muitas vezes com um ego inflado de um funcionário ou outro que não lhe vê com a dignidade que você merece, né? Então, assim, existem muitas dificuldades na função do advogado e eu não me vejo com as habilidades necessárias para, digamos assim, passar por cima de tudo isso, né? Porque cada um, acredito, tem a sua habilidade, né? O advogado tem que ser aquela pessoa com muito jogo de cintura, com um discurso muito bem estruturado, aquela pessoa, digamos assim, que tem uma falácia muito boa, né? Para passar por cima, às vezes, de um comentário crítico de um juiz, de alguém que, sabe, queira botar o seu trabalho para baixo. Então, eu não estava para isso. Eu realmente queria exercer o meu trabalho ali, sem ter que estar enfrentando esse tipo de dificuldade. Eu acredito que existam pessoas com essas características e para elas isso seja mais fácil, né? Eu não desmereço em nenhum momento a carreira do advogado. Eu acho uma carreira muito bonita, mas acredito que seja para quem tem esse dom. Aptidão, né? Essa aptidão, essas habilidades, né, específicas para isso. No meu caso, eu não tenho essas habilidades. Então, eu pensei, bom, se for para ser advogada, eu realmente não quero a carreira de direito. A questão de se tornar defensora pública seria defender o direito do cara ali que cometeu um crime. Isso. Como é que a senhora se vê defendendo um cara que assaltou uma mãe e uma filha? Então, o que a gente sempre estuda muito quando está vendo a questão do defensor público, por exemplo, na OAB, eu fiz a 2ª fase penal. E aí você estuda como se você fosse um advogado criminalista, né? Você estuda as teses de defesa. E aí se fala muito que mesmo a pessoa que cometeu um crime, ela tem outros meios de, por exemplo, extinguir a punibilidade daquele crime, de não sofrer aquela pena, de ter aquela pena atenuada por alguns fatores. Então, na verdade, você vai falar ali por ele, muitas vezes para que exista um atenuante da pena, para que exista um regime mais brando,
lembrando ao juiz que ele não tem antecedentes, lembrando ao juiz que ele é pai de filhos menores e pedindo para que seja uma conversão de prisão domiciliar. Você vai tentar ali amenizar muitas vezes, não dizer que ele está mentindo, né? Que ele está mentindo, que na verdade as outras pessoas estão mentindo, que ele não fez nada. Muitas vezes nem é isso, muitas vezes é achar para ele a melhor situação. Então, quando se estuda para defensor, se fala muito isso, que até quem cometeu um crime tem direito aos direitos fundamentais, né? Então, seria mais nesse caso. Mas, no fundo, eu sabia que existiriam algumas situações nas quais eu iria ter que defender uma pessoa que iria me dizer que não fez e, na verdade, fez. E aí, quando eu pensava nisso, eu me sentia desconfortável. Mas eu procurava, muitas vezes, não pensar realmente, né? Mas vamos lá. Feitas 5 provas, reprovadas 5 provas, eu me deparei com o edital daqui do delegado, né? Só que também não achei muito apoio familiar, né? Minha mãe tinha muito medo, né? E ela disse: minha filha, você vai fazer prova de delegado, eu não acredito, né? Você vai correr perigo, não faça isso comigo e tal, não sei o quê. Meu pai também não me apoiou. E assim, eu só fui fazer assim porque eu tinha certeza do meu conhecimento jurídico e era aqui em Pernambuco, né? Porque eu não iria jamais para Minas Gerais, Acre, Espírito Santo fazer uma prova de delegado, não iria, né? Eu só passei nessa porque realmente eu acredito muito que era para ser, né? E aí, como era aqui e eu já estava num nível de conhecimento jurídico que eu estava segura, eu disse: não, vou fazer. Vou fazer porque se eu passar, eu vou ver o que é que Deus tem para mim. E aí, bom, foi aquela experiência assim, vamos ver, né? Só que antes da prova eu senti uma coisa muito diferente. Eu senti uma energia assim, tão diferente, sabe, para exercer o cargo, que eu nunca tinha sentido, assim. E foi uma coisa que... Mesmo tendo objeção familiar, né? Mesmo tendo objeção. Eu lembro que meus pais foram me deixar no local da prova no dia e eles foram contrariados. E eu no carro assim. Tipo... Eu sou do contra, né? Me deixem lá, tá, tchau. E aí... Bom, todo mundo calado, tal, aquela coisa. Minha mãe, acho que rezando pra eu não passar, ou não sei e tal. Mas eu fui, assim, eu senti realmente uma energia diferente para o cargo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E de repente foi aquele estalo, aquela coisa, tipo, poxa, eu vou usar a minha história nisso. Eu vou redirecionar a energia dos meus traumas, das coisas que aconteceram comigo, para fazer uma história bonita. Se eu não me sentir bem acolhida naquele momento lá na polícia, talvez eu possa acolher bem uma pessoa. Se outra pessoa se sentiu tão desprotegida e tão vulnerável quanto eu naquele momento, eu vou lutar por ela, né? E aí eu comecei a redirecionar a energia. Quando eu fui fazer a prova, eu saí com uma certa certeza que eu tinha passado. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque eu já fiz alguns concursos e a gente tem hora que abre a prova de, oxi, isso eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. E tem outras provas que quando a gente abre, rapaz, tá tão fácil que eu tô até inseguro para ver se eu não estou estudando errado. Então a senhora teve essa sensação que... Então, porque de manhã era a primeira fase e de tarde foi a segunda fase. E aí eu desliguei o celular o dia todo, saí para almoçar no intervalo, falei com ninguém, tava totalmente... Aí eu respirei e disse: não, dá para fazer a segunda fase achando que vai ser corrigida, né? Pela minha experiência com as outras provas já. E aí, chegou na segunda fase, eu achei tão engraçado porque caíram questões que não eram fáceis, mas que, de algum modo, eu tinha estudado ou perto da data da prova, ou simplesmente a ideia foi caindo a ficha no momento que eu estava lendo e relendo a questão, foi meio que caindo, sabe, a ficha, de uma forma que eu não sei explicar, assim. Eu fui escutando a voz do professor, aí eu fui ligando, isso pode ser aquilo, de repente as ligações, uma palavra que eu nunca vi, mas não é possível que não seja isso. Escrevi lá, eu saí com a sensação de que poderia dar certo, sabe, pela primeira vez, depois de tantas reprovações. E aí eu fiquei, poxa vida, o que é que Deus tinha pra mim nessa carreira, cara?
que eu tentei fugir dela, digamos assim, a vida toda. Eu tentei fugir de enfrentar a criminalidade de frente, por Tinha medo. até uma certa raiva, né? Pô, uma raiva de me sentir, de que os cidadãos se sintam vulneráveis, pô. Não é justo que você, um cara que trabalha, que tem o seu celular, sai aqui no meio da rua e alguém chega e pega. Você tá pagando ainda? Eu atiro nele, tá? Só pra alinhar aqui. Bem pontuado, bem eu vou pontuado. atirar nele, entendeu? Mas enfim. Mas veja, um cidadão normal, que não tem porte de arma, pô, e aí? Cara, você acabou de comprar um iPhone, às vezes você ganha aí, né, um salário, 2 salários mínimos, dividiu em 24 vezes, tá ali super feliz, não sei o que lá. Perdeu. Aí perdeu, velho. Você diz, porra, eu não posso chegar e comprar nada, não posso ter nada meu, eu que trabalho. E na verdade são duas decepções. Uma porque a gente foi assaltado e outra que a gente não teve nenhum acolhimento, nenhuma retaguarda quando chegou. E não achou o cara não foi punido, na rua não tinha câmeras, não tinha como Até chegar no o trabalho cara. policial é difícil, né? Porque eles assaltam muitas vezes em locais que eles já sabem que não tem câmeras, que eles não são conhecidos no local, muitas vezes assaltam já com boné, com disfarce, com não sei o que lá. Então, nem reconhecimento facial dá pra achar eles. Então, assim, às vezes nem acha o cara. Então, assim, é realmente, como você falou, uma dupla frustração, né? E aí, bem, quando eu passei para delegado, finalmente, né, eu disse, meu Deus, o que é que tu fosse fazer com a minha vida? Eu vi Deus falando assim para mim, olha, sabe esse seu medo? Então, seu talento combina com ele, mas assim, você vai ter que ir e a família quando recebeu isso? Então... Eu sabia que ia passar isso, parabéns! Então, meu avô, que é de Casa Amarela, né, ele espalhou pro bairro todo que a neta dele era delegada e tudo mais, não sei o quê. E aí começaram a ficar felizes, mas minha mãe foi a única que ficou mais reticente e tal. Disse que tinha muito medo, não gostava dessa ideia de ir pra operação de madrugada, não sei o quê. Até hoje, quando eu vou, eles sempre perguntam de 6 horas da manhã se deu tudo certo. Então, hoje é um misto de alegria, orgulho com medo. Mas assim, como minha família toda confia muito em Deus, né? Eles todos sabem que eu só vou morrer no dia que Deus quiser. Então, assim, por isso eles ficam mais tranquilos, né? Mas assim, claro, eu acho que o cargo traz essas vulnerabilidades. Mas, né? doutora, veja, uma coisa que é interessante, eu não sei se esse foi o último concurso, mas quando eu puxo a minha memória um pouco para trás, eu conheço muito delegado mesmo. Aí quando a gente vem refrescando a memória hoje, tá entendendo, Neto? Hoje a gente conhece muito mais delegadas. Então, como foi essa questão da Cadepol? Chegou lá, em algum momento eu disse, rapaz, eu acho que não era bem assim. A gente pesquisou, lógico, para poder vir conversar com a senhora, e tem algumas coisas no seu Instagram que fala muito da não desistência, né? Mas passou em algum momento lá da senhora desistir, dizer, rapaz, eu acho que isso aqui não é para mim. Pelo menos na parte de formação ou na parte de operação mesmo. Doutora Bárbara, que a gente também entrevistou ela disse que no começo ela chegou lá, foi para Carpina, disse, rapaz, eu não... Chegava situações para ela que quem tinha que decidir era ela naquele momento, e por mais que ela tivesse aprendido na academia, era meio complicado ali. Como foi isso para a senhora? Então, na academia de polícia, nunca me passou pela cabeça desistir. Nunca, né? Até porque, assim, eu tinha muito em mente que era a minha carreira, a minha profissão, era o meu meio de subsistência de vida, né? E toda profissão tem as suas dificuldades, assim. Eu procurava sempre conversar com outras pessoas de outras carreiras, de outras áreas. E é engraçado, os médicos têm do que reclamar, os juízes têm do que reclamar, promotor tem do que reclamar, porque não dá para entender, mas hoje, conversando com promotores, eles têm do que reclamar. Eu digo, meu Deus do céu, então eu tô ótima. Então, assim, não se passou pela minha cabeça desistir, mas... Tem delegacias que não combinam comigo, simplesmente. Pelo próprio perfil, assim, pelo próprio crime de que trata. Por exemplo, meu primeiro dia de trabalho, né? Como você falou aí. Primeiro dia de trabalho, minha primeira lotação foi uma delegacia de homicídios, né? Porque, na verdade, existiam poucas opções de lotação no momento que a gente foi lotado. E aí, muitas das quais eram no interior e poucas eram aqui na capital. Das que tinham na capital, eram homicídio, basicamente.
E aí eu peguei uma das de homicídio e meu primeiro dia de trabalho, né? Local de crime, meio da mata, bem aqui de São Lourenço da Mata. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Chegou de salto, maquiada, para ir para... Como não, foi? Não. Eu até vou falar de salto, porque todo mundo me pergunta isso. Não, eu fui justamente com uma botinha no começo, porque eu tava lotada em homicídios e eu pensei, vai não... que eu vou correr atrás de alguém. Vai que vai rolar tiro, né? Então, eu vou com a botinha. Aí cheguei lá, primeiro dia, local de crime, morreu um traficante, no meio da mata, lá, drogado. E eu, meu Deus do céu, aí fui lá, aí a gente entrou no meio da mata, aqui de São Lourenço da Mata, tipo uma mata dessa aqui. E aí a gente entrou, pulou tábua, não sei o que, lago, nananã, até chegar no cara e ele tava todo assim, né, cheio de tiro e o sangue assim, meio de mosca em cima, tava um negócio horroroso, horroroso. E eu, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse no meu primeiro dia de trabalho. Aí os peritos chegaram e ficavam mexendo na ferida, abrindo os negócios. E eu, misericórdia, que negócio horroroso. Aí eu pensei, né, pronto, minha vida vai ser toda assim. Meu Deus do céu, eu vou achar estômago. E pra piorar, ainda tinha uma parte de miolo de cérebro pra fora. Aí eu, beleza, vai ser isso pra sempre. Eu vou ter que fazer o quê, né? Me acostumar com gente morta. Não ouvi minha mãe, né? Não sendo, né? Tá tudo bem, vai ser que nem médico que corta a cabeça, coração e parece que não tá fazendo nada. Tá bom. Aí pronto, aí passei alguns meses em homicídio, sendo meu dia a dia dessa forma. Indo pra local de crime, perito mexendo em buraco de tiro e não sei o que, mosca em cima e... A senhora passou quanto tempo na homicídios? Passei mais ou menos um ano. Um ano? Um ano, certinho. Um ano em homicídios. Essa delegacia em si, a princípio, ajudou como uma porta de entrada para o trabalho? Tipo, foi algo que me fortaleceu? Foi algo que eu... Não. Não? Foi uma experiência, assim, boa no sentido de operacionalizante, digamos assim, né? Eu tinha que estar bem preparada, eu tinha que estar atirando bastante, eu tinha que estar saindo para a rua o tempo todo. O trabalho era mínimo cartorário e muito maior fora, né, da delegacia. Então era muito mais dinâmico, né? Então eu tive essa experiência que para mim foi agregadora, sim, ponto. Necessário, né? Foi agregadora, ponto. Agora, respondendo a sua pergunta, a delegacia que realmente me fortaleceu foi o DRACO, a Delegacia de Combate à Corrupção, né, e às organizações criminosas. Esse sim foi uma escola para mim, né? Esse período da minha vida eu passei ali um ano também no DRACO, e antes da minha licença maternidade, porque quando eu engravidei eu entrei de licença, mas até lá eu fiquei no DRACO, e esse sim foi uma experiência assim para minha vida, foi uma experiência para a vida, para ver como as coisas são nu e cru, né? Porque até então a gente não tem acesso a tantas informações de como as coisas são debaixo dos panos para quem atua nessa área. É o crime do colarinho branco, o crime full, do né? Colarinho branco, de fato. E esse ali. é o full, né? Que é a gente acha que é mais ali a nível federal, a nível de Polícia Federal. Mas assim, tá acontecendo o tempo todo, gente. A nível municipal, a nível estadual, a nível... Sabe? Então, ali foi uma escola. Ali foi uma escola e eu tive que ter muita força, como pessoa e como profissional, para lidar com as melhores bancas de advogado, né, do Recife, até de fora mesmo, né? A gente tinha que estar preparado juridicamente muito fortemente, né, para conseguir fazer a coisa de uma forma que nós não tivéssemos o inquérito anulado por alguma causa, algum né? erro processual, né? Isso, a nível processual tínhamos que estar muito bem atualizados e também a nível interrelacional, de se relacionar com os outros órgãos, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, né? Tínhamos ali que estar em parceria com os demais órgãos de controle externo também, né? Então, assim, foi uma escola.
né? Foi uma escola e, assim, o conhecimento que eu tenho hoje de como as coisas acontecem inacreditavelmente, né? Frustrando as expectativas dos cidadãos, porque muitas vezes se promete uma obra, aí a gente não sabe por que não acontece aquela obra. Você não sabe o que acontece no meio dali. É tanta coisa, sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma noção de vida muito melhor, né? Depois que eu trabalhei no Draco, que eu considero uma delegacia deslumbrante, maravilhosa, né? Ali você rala muito, de verdade, de verdade. Você se desgasta bastante, mas é uma escola. É uma escola de verdade. E eu fico muito feliz que Pernambuco conte com essa unidade policial, que já fizemos muitas prisões lá. Aí hoje a senhora está na Isso, delegacia da quando eu mulher. voltei da licença maternidade, porque o que aconteceu? Eu engravidei na pandemia, né? E aí eu fiquei em teletrabalho. Então eu passei um tempo afastada da delegacia, efetivamente, né? Emendou com a licença maternidade. Quando eu voltei da licença maternidade, que hoje meu filhinho tem 1 ano e meio, eu voltei para a delegacia da mulher, que era um sonho meu, desde a academia da polícia, que eu dizia à doutora Silvana, que era a diretora, eu quero ser da academia da mulher, eu quero ser da polícia, da delegacia da mulher e tal. Eu me vejo nessa pauta feminista, de empoderamento feminino, da presença da mulher nesse ambiente, eu me vejo muito com isso. E aí pronto, voltei para a delegacia da mulher, depois da licença maternidade, primeiramente a delegacia da mulher do Recife, como adjunta. Hoje eu sou titulada da delegacia da mulher de Paulista, né? E aí é isso. Hoje eu encampo muito essa questão do crime contra a mulher, que aí casa um pouco com o fato de eu já ter sido vítima, né, de roubo e tudo mais. Então, hoje eu tento prometer esse bom trato à mulher que chega na delegacia, né? E já vi inúmeras lágrimas caírem na minha frente. Lágrima que não tem classe social. Baixa, média, alta, altíssima. E assim, é impressionante como se subestima esse tipo de crime, sabe? A gente acha que não, porque não sangra, porque não escorre sangue, não dói. Poxa, eu vejo que muitas vezes dói tanto quanto doeu aquela arma na cabeça da minha mãe, sabe? E aí eu fico pensando como é importante uma unidade para acolher a pessoa feminina, porque a pessoa feminina é diferente da masculina. A feminina, ela tem uma sensibilidade maior. Se você falar alto com ela, é interpretado de uma forma totalmente diferente. Já cai uma lágrima. Para você não cai. Mas eu sou sensível também. Dependendo da forma que fale comigo, eu choro também. Mas, doutora, veja, a senhora chegando aí, eu tenho tanta pergunta para fazer a senhora, que eu vou tentar me organizar aqui para... Primeiro, dá para fazer tudo. Veja, primeira pergunta que a gente costuma fazer. A senhora é mulher, é jovem, e como foi assim? Sofreu algum tipo de preconceito? Falando com a senhora, mandaram chamar a delegada ou delegado? Sempre. Sempre ainda passa por isso ou mais não? Ninguém acha que eu sou a delegada na delegacia. Eu estou entendendo a tua pergunta. Vamos simplificar. Com todo respeito, claro. Você é uma mulher muito bonita, jovem, certo? Então... Obrigada. Se cria... Poxa, a senhora está me prendendo. A senhora vai me prender e volta para aquela questão da mulher, né? Essa questão da parte frágil. Né? Às vezes as pessoas não darem o valor, né? que a mulher tem que ter. Então, ninguém não leva ao pé de letra essa questão de Jéssica, delegada de polícia, não. Até realmente dizer assim, ó, tu tá presa e toma aqui. Não é nem só tá preso. Na verdade é o seguinte, o respeito. Eu volto a dizer, não é nem a questão propriamente do respeito, é porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista. Por mais feminista que a gente tente implantar, por mais igualdade que a gente queira colocar em rede social, em tudo, a gente vive numa sociedade machista. E, por exemplo, como é que eu estou falando, como é que eu vejo, exemplificando. Eu vejo uma delegacia, os camaradas tudo de colete, de operacional, o delegado, geralmente o camarada barbudo, fortão, que vai chegar lá, como é que eu posso dizer, para resolver um problema, e quando a gente vê uma pessoa aparentemente, eu vou chamar frágil por causa da questão feminina,
mas uma pessoa bem arrumada, educada, jovem. Então a senhora teve algum tipo de preconceito, não só com o cidadão que vai lá atrás da Sim. senhora, mas com o pessoal da instituição mesmo, de, sei lá, talvez não queira dar muito ouvidos. A senhora passou por Sim. isso? E tem que se impor. Demais, demais mesmo. Eu já tive policiais maravilhosos que isso não se passava na cabeça deles ou delas. E já tive policiais que eu percebia que não se deixavam envolver pelos meus comandos, que precisava ter uma distância de mim porque ficavam incomodados de eu dar a ordem. Isso eu já percebi sim, né? Eles só não falam, mas a atitude mostra tudo, né? Quando você não fala muito com sua chefe, quando você chega e não cumprimenta, quando você não dá satisfação, quando você não chama corretamente, só quer chamar de todo jeito, você quando, por exemplo, não apresenta atestado reiteradamente, quando não faz o que lhe é pedido, já tive dessas situações, né? Você teve que chamar na Já grande. tive que dizer, olha, o que é que tá acontecendo? Eu já tive uma vez que dizer, eu tenho essa carinha, mas de boba eu não tenho nada. Né? Já tive que dizer exatamente isso uma vez. Fora que eu observo que as pessoas testam você. Vão lhe testando para saber o quão mole ou duro você é, né? E aí, bem, é nessa hora que a mulher nesse ambiente, né, tem que mostrar que não, peraí, quem manda aqui no caso sou eu. Então, assim, vai ser desse jeito porque eu tô pedindo. Até porque a responsabilidade Entendeu? é totalmente Porque quem sua, né? responde pela delegacia, pelo que acontece, sou eu, né? Inclusive pelo policial. Então, o delegado é muito gerente da delegacia e é preciso que, numa instituição em que se preze a autoridade e hierarquia, se respeite a autoridade e hierarquia. E existe a hierarquia por algum motivo. E é necessário que as pessoas respeitem isso, né? Agora, isso vai realmente depender muito de mulher para mulher dentro da instituição, porque essa fortaleza tem que ser já um traço da sua personalidade, senão você corre o risco de ser engolido. A senhora conhece alguém que desistiu? Sim, conheço. Mulher também? Que desistiu e que ainda quer desistir. É mesmo. Isso. Eu não acho, eu vejo muito uma questão, como a senhora vem falando, eu acho que isso é muito uma questão de perfil, porque a gente vem falando de delegado de polícia, mas tem muito empresário que eu conheço que foi para determinado segmento e disse, olha, eu estou aqui porque eu montei minha empresa, eu estou caminhando aqui, mas não tenho meu perfil, não tem minha cara, eu não faço isso por amor. Então acaba não fazendo um serviço adequado, né? Eu acredito mesmo que seja a personalidade, que já vem com a pessoa antes do cargo, sabe? Até mesmo de enfrentamento. Tem que existir uma personalidade de enfrentamento. Você não pode querer ser a pessoa, por exemplo, que não vai desagradar ninguém, né? Porque tem muita gente que eu vejo que gosta de botar os problemas embaixo do tapete e deixar eles lá mofando. Não gostam do enfrentamento. Eu sempre digo na minha delegacia, vocês estão lascados, porque eu gosto do enfrentamento. Se eu tô percebendo que tem um problema aqui entre vocês dois, eu chamo tu e diga aí, resolva aí. Porque eu tô vendo que tem acontecendo Porque a alguma senhora coisa. não cultiva problema, né? Eu não cultivo. Eu vou dizer um corto negócio à logo pela senhora, viu? raiz. A senhora está sendo aqui um porta-voz, que a senhora não tem nem ideia, viu? Algumas coisas que a senhora vem falando aqui, vem se deparando com as situações que vêm acontecendo. Eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, também acho. A senhora está repetindo frases minhas, não é isso, Neto? Minhas, né? Que coisa boa. Qual é os problemas mais comuns hoje que a senhora enfrenta na delegacia com os crimes, em relação aos crimes? O que é mais comum de chegar na delegacia? Primeiro, né, que não são relacionados aos crimes, é a questão de gerenciamento de equipe. Na verdade, qualquer líder, seja numa empresa privada, como numa empresa pública, tem o problema de gerenciamento de equipes, né? E dentro da polícia, como somos servidores públicos, cada cabeça é um mundo, temos que fazer com que essas cabeças todas trabalhem para um propósito só. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Não só da gente, mas de toda a equipe, né? Com relação aos crimes, gente, eu acredito que eu desejo muito para a polícia uma estrutura melhor, né? Que existam fundos
financeiros que possam estruturar melhor, aparelhar melhor todas as delegacias, porque são muitas, né? Infelizmente, muitas vezes não há verba necessária para aparelhar devidamente todas. Por quê? Eu não gosto de chegar num lugar feio. Acredito que nenhum de vocês também. Também não. Então, assim, eu já ouvi muito das vítimas o seguinte: eu nem queria, não quero, não gosto, não queria estar vindo na delegacia e não gostei de vir. E eu noto que é porque muitas vezes não é mesmo um lugar bonito, Receptivo, né? adequado, receptivo, entendeu? Então, assim, eu sonho um dia com essa polícia de que as delegacias possam estar melhor estruturadas. E acredito que se esteja assim, caminhando para esse sentido, porque eu acho que delegacia há 20 anos atrás não é o mesmo conceito da de hoje, né? Porque há 20 anos atrás eu não esperaria encontrar uma eu mesma do outro lado, mas sim um cara velho e tal, né? Então, assim, eu acredito que a mulher entrando por meritocracia dentro desse segmento já vai dando um outro tom à coisa, sabe? Por exemplo, na minha delegacia, eu imprimi alguns cartazes bem coloridos na gráfica e mandei colar, assim, na minha delegacia, explicando às mulheres quais eram os casos de violência doméstica, quais não eram. Coloquei um papel bem bonito na parede do banheiro, com uma mulher lá, assim, fazendo um negócio. E tento colorir a delegacia. Tive a ideia com a minha comissária de fazer um arranjo de flores e colocar na recepção, né? Bem recepcionando. Humanizar mais. Já Humanizar, vem com trauma, né? humanizar. A mulher precisa, né? Disso daí. E fora que na delegacia ninguém acha que eu sou a delegada, muito menos os homens, né? E aí teve uma coisa que eu nunca vou esquecer. A vítima, super também desrespeitosa, ela estava na cadeira registrando um BO e estava com o pé apoiado na parede, assim. E aí eu cheguei lá e disse, por favor, tire o pé aí da parede. E aí ela, não, todo mundo bota o pé aqui na parede. Eu fiz, você não é todo mundo, tire o pé da parede. Ela, eu vim aqui porque essa Jéssica me chamou, né, que tava lá a minha assinatura. Aí eu disse a ela, eu sou Jéssica. E tu é delegada? Eu fiz, sou. Ela, aí tirou o pé. Então, assim, isso acontece muito lá, né? Eu geralmente ando sem distintivo lá na delegacia e aí eu noto muito os olhares. As pessoas ficam olhando, aí o pessoal faz doutora, não sei o que lá. E aí eu vejo que as pessoas ficam estranhando, né? Assim, quando eu tô distintivo, as pessoas pegam e tentam ver o que está escrito no distintivo para ver se sou eu mesmo. Então, como vocês falaram, por eu ser mulher, ser jovem, tudo mais, tá ali arrumadinha, de salto, que eu vou trabalhar de salto todo dia hoje, e amo moda, amo meus looks, vou trabalhar assim com uma calça roxa, uma blusa amarela e não sei o quê. Então, ninguém acha mesmo, né? Ninguém espera me encontrar daquela forma. Mas é porque é um estigma que existe, né? Porque Pois é, e eu tento justamente ser eu mesma para quebrar isso daí. De dizer, quero te desafiar, qual dos meus inquéritos remetidos à justiça foi anulado por algum tipo de incongruência com a lei, por exemplo. Quero te desafiar aí, porque teve um inquérito meu que foi bater no STF e foi segurado. O STJ segurou, o STF segurou. Então, assim, eu me visto do jeito que eu quiser. No entanto, que não seja atentado ao pudor, eu posso ir de salto, posso ir de rasteira, eu posso ir de tênis, eu posso ir com uma calça roxa, vermelha, rosa, amarela, laranja, com uma blusa verde, com não sei o quê. Posso. Por quê? Eu posso, inclusive, com um batomzão vermelhão, ó, que vai chamar a atenção de todo mundo. Engraçado é o seguinte, é ter esse tipo de olhar, é ter esse tipo de postura, justamente a delegacia das mulheres, né? Isso. Porque talvez se fosse uma delegacia de homicídio, fosse uma coisa mais geral, que a gente vai lá até prestar um BO porque perdeu um documento, talvez ficasse, isso é estagiária. Mas num negócio segmentado, ainda tem esse tipo de situação, né? Ainda tem. E na homicídios eu ainda ia assim também. E era. E quando diziam, cadê a delegada? Eu sou eu. Então assim, sou eu mesmo. Quer o quê? Então assim, já eleva o meu tom, entendeu? Eu não alivio para homem nenhum.
Muito menos para mulher também. Ah, o pé tire o pé. Meus policiais, chama fulano e fulano. Vocês estão tendo algum problema aí que eu estou notando? Se resolvam aqui agora na minha frente, porque eu não quero isso aqui, não. A senhora hoje, é como eu estou dizendo, eu estou tentando me organizar aqui porque tem muita pergunta. Tá que eu deixo de ser preso, viu, velho? Não. Se preocupe não, se precisar eu lhe prendo, viu? Tá vendo? Veja, Pergunta. depois desses 4 anos de polícia, a senhora pensa em outra profissão? Então, não penso. Mas... Né? Muito embora eu gostaria muito que a nossa carreira tivesse uma lei orgânica, que ainda não tem. Gostaria muito que tivéssemos algumas prerrogativas que nossa carreira não tem e que tem nas carreiras de promotor de justiça, de juiz, de defensor, inamovibilidade. A questão salarial também, como todos os outros policiais, é uma luta muito grande, né? Eu me solidarizo com a luta dos policiais também, porque é justa, assim como a nossa também, se adequar ao salário de outras autoridades, né? Então, assim, principalmente a lei orgânica da gente. Eu sinto muita falta de garantias estabelecidas em lei orgânica própria. Isso nós ainda não temos, mas acredito muito e lutarei por isso. Então, assim, não tenho vontade de sair da polícia. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida e que era para eu estar aqui, mas existem coisas que eu ainda sinto falta. Entende? Entendo. Na questão da carreira mesmo, de ser estabelecido em Constituição, em legislação, né, que vai ser desse jeito para todos os delegados de polícia, né, esse reconhecimento nacional, parear aí com as outras autoridades policiais. Então é mais nesse sentido mesmo. Outra pergunta é o seguinte, veja, aí agora voltando para a parte feminina. Aquelas mulheres que levam uma camada de pau danada do marido, vai bater na delegacia e depois chega lá para pedir para retirar queixa ou... Acontece muito. E como é que a senhora vê isso? Infelizmente. Olha. Rapidinho, antes de responder. Pode retirar a queixa? Não é retirar queixa o certo. nome, né? Vamos organizar, porque fica essa... Eu já escuto de um jeito. Eu escuto isso de retirar queixa e entendo já como outra situação. Aí, o que seria isso? Né? O que seria isso? Existem alguns crimes de ação penal privada, né, que é, por exemplo, crime de xingamento, injúria, chama de puta, rapariga, não sei o que lá, isso é muito comum, né? Esses crimes dependem de uma queixa-crime e dependem de um termo para que se inicialize a investigação policial. Se ela não der essa autorização para a gente não pode investigar, porque é um crime de ação penal privada, só depende dela, tá? Para que a gente investigue. E existem crimes também de ação penal que é pública, mas é condicionada a um querer dela, que é a representação. Então, na verdade, não é retirar a queixa, não existe esse termo jurídico, né? É uma coisa que se fala, sim, popular, mas não existe isso, né? No termo técnico. Então, assim, seria não representar. Esse caso, retirar a queixa, eu entendo como não representar, desse lado técnico, né? Então, e só para complementar, acontece de eu autorizar e desautorizar? Acontece. Só que isso só pode ser feito perante o juiz quando se trata de violência doméstica. Então, elas vêm para mim e dizem, olha, vê só, ele me ameaçou de morte, tá? Eu quero representar. Ou seja, ação penal pública condicionada, aí você quer fazer a queixa, você quer representar. Aí eu, tá certo, aí instauro o procedimento. Se ela quiser dizer, não quero mais, aí tem que ser perante um juiz com uma audiência específica para aquilo. Isso está na lei, tá? Aí ela vai pedir ao advogado dela para que marque uma audiência com o juiz, para dizer na frente do juiz que não quer mais. Isso pode acontecer. Entendi. Se a autoridade policial quiser investigar mesmo assim? Nesses crimes em que ela disse a mim que não quer representar, eu não posso. Eu só posso dar para frente, como por exemplo, homicídio, estupro, crimes de ação penal pública que não precisa de representação, não precisa da cooperação dela para nada. Infelizmente, muitos desses casos, né, acabam se tornando feminicídio, no caso, né? Isso. Por quê? Porque é como uma droga. Geralmente se começa com uma droga assim, mais amena, como maconha, isso que lá, daqui a pouco você tá no crack, né? Mesma coisa, um homem que percebe que pode dar uns tapas, ele vai pensar, oxe, essa daí permite. Aí
aí, ó, daqui a pouco vai pra murro, aí já fica, aí percebe que permite. Deixa essa daí, gosta, essa daí não faz nada, que coisa boa, danada. Aí daqui a pouco, dá-lhe um troço que não imagina que, por exemplo, ela vai bater a cabeça na parede, vai ter um derrame e vai morrer. Só já se deparou de receber uma mulher hoje na delegacia, infelizmente depois ter que ir a um local de crime que era aquela mulher? Não, graças a Deus não. Além de tudo, Iedo, nós delegadas de polícia para com a mulher, a gente tem que exercer um papel um pouco de psicóloga. E eu sempre tenho um pouco desse cuidado, porque eu sempre trato a mulher, como você falou, como é que você vê a mulher que retira, né? Eu tenho um pouco de misericórdia, porque eu vejo muita fraqueza envolvida. Eu vejo falta de noção do empoderamento. Eu não vou dizer que eu tenho pena, eu vou dizer que eu ajo com misericórdia. Então, eu converso muito com essa mulher. Eu digo, você sabe, não sabe? Disso, disso e disso. Por favor, se ajude, rapaz. Muitas vezes eu digo pra mulher, rapaz, tu tem esse olho tão bonito, um cabelo tão bonito, é nova, tem toda a vida pela frente. Por que tu tá se submetendo a isso, hein? Eu, no teu lugar, estaria por aí, ó, vivendo a vida. Então, assim, eu não fico com raiva, nem, na verdade, eu me transporto para junto dela, entende? Para ver se aquela mulher adquire um posicionamento diferente. A senhora acha que a legislação hoje vigente atrapalha, ajuda ou não tem nada a ver? Por que eu pergunto isso? Porque eu acho que quando a mulher, e eu estou falando da mulher porque é na delegacia da mulher, ela vai lá, presta uma queixa, não dá andamento, acaba ficando... Vocês... Não vou de novo. Oi? Não vou de novo. Não vou de novo, não, até o próprio policial vê aquela mulher 2, 3 vezes naquela mesma situação, mas eu, pelo amor de Deus, meu amigo. Deixa eu faço o processo, ela pede pra... Eu vou investigar outro que está precisando mais de mim. Eu sei que operacionalmente não pode ser feito, mas é impossível se chegasse aqui para mim e dizer, ó, já eu acho que a legislação é fruto do comportamento, do mau comportamento da gente. Da gente, eu digo, da população em geral. Se não existisse a questão de tolerar e depois reatar o relacionamento, não existiria isso de poder retirar. Acontece que é prévio. Prévio é o nosso comportamento defeituoso de aceitar e voltar com aquele cara. Porque aí, se existe isso, dentro do processo tem que ter essa possibilidade de parar tudo se isso acontecer. Porque vai continuar ele tendo voltado com ela? Vai continuar lá com a condenação dele, por exemplo, de injúria, estando os dois reatados e de repente se casado, aí vai condenar ele, vê. Então, assim, é o nosso comportamento prévio que impossibilita a legislação de ser mais rígida do que isso. Então, na verdade, eu acho que é a educação que tem que mudar. Porque se você viaja para um Londres, sei lá, você vê que a educação coletiva, individual, é totalmente diferente. Não se permite ou se tolera, assim, essas coisas de graça, não. E, assim, o importante é a vítima, mas o que é que esses caras que fazem isso falam? O que é que o cara... Ah, doutor, eu fiz isso por isso. Botam a culpa nela. Sempre. Sempre. Já aconteceu de chegar lá uma vítima e quando você foi investigar, na verdade a vítima era a autora? Já. Teve um caso que me marcou muito, eu fiquei muito chateada. A vítima chegou com a perna toda inchada, né? Toda arranhada. E disse realmente que tinha sido vítima de agressão. Contou várias histórias, muitas detalhadas. E disse que ele tinha agredido, tudinho, nananã. Foi lá mais de uma vez, eu ouvi ela mais de uma vez. E a perna estava sempre, enfim, né, com marcas, com um inchaço. E aí eu pedi a prisão do cara. E aí a gente prendeu o cara. Depois veio uma irmã dela do interior dizer que ela estava com chikungunya, por isso a perna estava inchada, e que ela tinha esquizofrenia. E aí eu fiquei passada. E aí eu pedi o relaxamento da prisão, né? Comuniquei ao juiz, mas fiquei assim, super decepcionada, porque ela me dizia que não tinha nenhuma testemunha, que todo mundo tinha medo dele, ninguém queria se O cara falava que não tinha feito. A gente não achava o cara. Ele estava se escondendo.
A gente não achava. A gente ia no endereço dele, ele não tava. Ia no endereço do trabalho dele, ele não tava. A família do interior. Aí assim, eu pensei o quê? Ele tá se escondendo. Tá foragido pra gente não Existe achar também ele. uma desinformação da parte de quem deve se defender também, né? Porque eu acho que o empoderamento feminino, ele tem que ser bem interpretado, como tudo na vida. Então, muitas vezes o camarada dá um empurrão na mulher, a mulher vai prestar queixa, e o camarada diz, oxe, vão chegar aqui, vão me prender, vai acontecer aquilo tudo. Então, Pois é. eu acho que tem que ser divulgado, inclusive, Isso, olha, informação. vocês têm que ser, Né? todo crime tem direito à defesa, inclusive Isso. o feminino. Então o camarada vive correndo isso aí e acaba tendo mais Inclusive, problema do que solução, eles né? não sabem que o autor de um crime que se apresente na delegacia espontaneamente, ele não pode ser preso em flagrante, pela lei. Tá vendo essa mulher enviada, viu, Neto? Oi? Tá escutando isso que ela disse? Que o cara quer ser... Que se apresenta espontaneamente na delegacia no dia de um crime, que a gente tá tentando achar ele para prender ele em flagrante. Se ele se aparecer na Às vezes delegacia acontece, né? espontaneamente, ele não pode prender. Teu mandato já tá aqui, ó. Aí ele encurtou o caminho, né? Ajudou, Não, não. Eita, teu mandato acabou Não. de chegar e tu chegasse agora, você aqui. Não, isso aí é contra a lei. A apresentação espontânea não permite a flagrância. Doutora, a conversa tá tão interessante que até o produtor quer fazer uma pergunta aí, Marcelo. Qual é a pergunta? Sim. Certo, perfeito. Muito interessante, inclusive, a pergunta. Mas eu acho que aconteceu muito comigo a transferência de energia do que era negativo para uma coisa assim que me empoderasse. Eu transferi a energia de me vitimizar para a energia de ser atora de um processo diferente. Então, hoje eu uso minha arma realmente de fogo no sentido de rola muito mais essa energia de querer ser o diferente do que era, né? Então isso aqui já me fez vítima um dia, mas hoje eu sou completamente atora, né? Disso Protagonista, aqui. né? Protagonista, atora não, atriz, né? Uhum. Mas eu sou totalmente assim, dona, né? Daquilo ali que eu escolho e tal. Então, foi transferência de energia, acredito. Ainda me dói lembrar disso, mas hoje eu não tenho o mínimo problema com arma. Eu acredito que foi muito a mudança de pensamento. Por exemplo, hoje eu conto essa história completamente tranquila, sabe? Tipo assim, eu gosto de contar, porque você pode ter uma experiência negativa e você percebe que aquilo pode mudar. Pode dentro servir de como você. combustível, na verdade, né? Isso, é combustível. Foi justamente isso que aconteceu. Foi um combustível para que eu me transformasse em uma outra coisa, sabe? Ô, doutora, tira uma dúvida. A gente, por ser clube de tiro, né? A gente tá hoje em crescimento aí, essa compra de arma de fogo aí, o ano há mais de 2, 3 anos aí. Quando chega relatos de mulheres que estão sendo ameaçadas com o uso de arma de fogo, né? O procedimento da delegacia em si, da senhora, se torna mais severo Busca e apreensão da arma de fogo. de imediato? De imediato. Peço busca, mesmo que não existam registros, né, de que aquela pessoa tem arma de fogo, mas se existe notícia de que ela comprou, ou está pensando em comprar, ou está negociando com alguém, eu peço logo a busca e apreensão de arma de fogo na casa da pessoa. Então a gente faz uma varredura na casa da pessoa procurando arma. Resumindo, a mulher chegou lá, ó, tô sendo ameaçada, tá, meu marido, meu companheiro, meu namorado, enfim, ele tem uma arma de fogo e ele disse que vai dar um tiro em mim. Busca e apreensão. Mesmo sem a comprovação do crime, Mesmo da sem ameaça. comprovação. Se tem notícias, eu preciso, antes de acontecer o pior, eu preciso me precaver. Então eu preciso verificar se tem ou não arma. E isso, de a busca e apreensão, com a entrada na sua casa, vai criar um dano menor do que se eu não fizesse nada. Porque pode ser que ele realmente faça. Isso depois. também vem ocorrendo se for um policial militar, um policial civil. Policial militar, perde policial a arma do civil. mesmo jeito. Perde a arma do mesmo. Eu tô com um procedimento desse, que perdeu a arma do mesmo jeito. E sem dó e sem piedade. Eu não tenho medo, não.
Tá lá pra isso, né, doutora? Tô lá pra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto. A senhora é casada, não é isso? Sim, sim. Seu marido é policial? Não, ele é engenheiro, graças a Deus, porque a última coisa que eu quero saber em casa é de polícia. Eu odeio, minha gente, série policial. O povo diz, tu deve amar, né, série policial, tá vendo aquela, Eu a vivo mulher a parece série, né? contigo. Tem uma tal de Jéssica É, Alba, que o povo diz que parece muito comigo, o seriado da Netflix eu não assisto dela. também, não. Só que Produção, depois faz aí o... Aí o povo fica mandando os prints pra mim. Aí eu disse, ó, eu não gosto de seriado policial, tá entendendo? Como é que tu não gosta? Tu não trabalha, tu não gosta da tua profissão, não? Não é isso, meu amor. É que a minha vida já é o próprio seriado. E eu não quero chegar em casa e falar disso, tá entendendo? Parece a continuação, né? Não para, Pois né? é, eu preciso de um timing. Aí ele fala em outras coisas, de obra, de construção, de reforma, de piso, de teto, de não sei o quê. E eu achando ótimo, porque eu tô dando uma pausa ali, tá entendendo? Eu não penso mais em trabalho quando eu chego em casa. Eu só quero saber de abraçar, beijar, apertar meu filho, entendeu? Aquela fofurinha gostosa. Aí pronto, brinco com ele, deito no tapete, é brinquedo pra todos os cantos, aí eu esqueço da polícia. E como é conciliar isso daí? A família que não faz parte do trabalho, do policial, serviço. né? Eu acredito Todo mundo que me pergunta isso. tem como é que eu posso dizer, uma festa de um primo da gente. Eita, eu tenho que ir embora porque eu tenho ocorrência. Pronto, então, meu marido respeita muito, né? Principalmente quando eu tenho uma operação policial de madrugada, ele sempre fica um pouquinho apreensivo, mas ele respeita muito. E é o seguinte, minha mãe é médica e sempre deu plantões e plantões, né? E aí eu chorava muito quando ela ia embora, não sei o que, aquela coisa. E aí ela passou a vida me dizendo, olha, filha, tudo depende da qualidade do tempo que você tem quando você tem tempo com o seu filho. Né? Você não precisa ter o dia todo para aquele filho te amar, para você ser uma boa mãe. Se você necessita sair para trabalhar para garantir sua subsistência, então o tempo que você tiver com ele, faça que seja da melhor qualidade possível. Porque ele vai te amar da mesma forma. Dê o seu melhor. Então, o que é que eu faço de noite? Esqueço o celular. E quando eu me deito no tapete para brincar com ele, eu tô sem o celular, tô sem nada, tô desligada, tô só com ele. Aí troco fralda, cocô, dou banho, sei que lá, dou remédio, nanã. Então, assim, de noite eu sou só mãe. Só mãe mesmo. E assim, de manhãzinha acordo, dou banho nele, a gente toma café juntos, escolho a roupa que ele vai usar para descer lá pro prédio. E aí, quando dá para almoçar com ele, dá. Quando não dá, não dá. Aí eu chego no fim do dia, mas assim, à noite eu sou só mãe. E assim, meu dia é dividido em horas. Essa hora eu vou ser isso, essa hora eu vou ser aquilo, sabe? Já aconteceu de ser procurada fora de serviço para essa questão de crime? Alguém que foi lá, ó, tô sendo vítima e tal. Alguém na minha delegacia ou alguém fora? Não, da tua área de crime contra a mulher? Fora de serviço, de ser procurada assim? Já. E aí, como na minha delegacia não tem plantão noturno, né? Fecha minha delegacia às 6 horas da noite. Aí eu digo para me procurar no outro dia, né? Mas assim, família sempre procura, amigos sempre procuram, amigo de amigos sempre procuram. E aí eu digo, ó, pode vir aqui se você quiser. Se não puder ser hoje, a gente marca um dia para você vir. Não pode ser à noite porque tá fechada a delegacia, mas sempre tento marcar dia e hora com a pessoa. Mas assim, não sou de sair de madrugada para estar Resolvendo esse tipo de problema. resolvendo isso, a não ser que seja assim, um familiar próximo que, por exemplo, de alguém desapareceu, alguém sofreu uma tentativa de homicídio, e aí eu vou de madrugada acompanhá-lo na delegacia específica para isso. Mas muito raro uma situação dessa. Largou, né? Larguei. E a não ser a minha gestora, que eu sempre atendo ela. Doutora, Mas a gente está caminhando aqui para o final do podcast. Assim, e a gente sempre faz algumas perguntas para os nossos entrevistados, um bate-bola rápido, certo? Hoje um hobby que a senhora pratica. Dançar. A senhora gosta de dançar? Forró. Dançar forró. Adoro. Um sonho. Ver meus 2 filhos, o atual e o futuro, crescerem e serem realizados.
Excelente, realmente é um excelente sonho. A senhora hoje, uma insatisfação que a senhora tem tremenda dentro não é só da profissão, dentro da sua vida, uma coisa que a senhora possa falar, lógico. Insatisfação. A insatisfação é não ter mais tempo com meu filho. E ter que ser essa mãe que faz tudo. Eu acho que a gente sempre fica um pouco culpada de ser a mãe que trabalha. Muito embora isso seja bom pra gente e pra ele. Mas se eu pudesse, eu teria mais tempo com ele. O que a senhora hoje diria para as mulheres que são vítimas de crimes e não procuram delegacia por medo? Empodere-se, informe-se, olhe-se no espelho, se ache bonita. Você não precisa dele para ser incrível. A senhora recomenda essa profissão de delegada para todas as mulheres? Qual a dica que a senhora deixa para os seus seguidores também, né? Que tem um público bem bacana lá que ele acompanha, né? Olha, eu não sei se todas as mulheres. Eu acredito que todas temos uma vocação. Todas temos habilidades voltadas mais para determinada profissão do que outra, né? Acredito que muitas mulheres não estariam confortáveis no meu lugar. E eu também não estaria no lugar de outras muitas, né? Mas as mulheres que se sentem fortalecidas o suficiente nesse sentido para enfrentamento dos problemas, de dizer, eu quero resolver isso, o sangue ferve em mim para isso, eu recomendo completamente. Corra atrás, né? Corra atrás, estude, seja essa pessoa que vai fazer o diferente, tá? Porque já tem muita gente que já fez o igualzinho. Então, se tem alguma coisa que te preocupa e que te insatisfaça, seja essa pessoa que vai fazer o diferente. A mudança começa na gente, né? A mudança começa na gente. Aquilo que você não gosta, tenta ser essa pessoa que vai fazer com que fosse algo que você gostasse, que aí talvez as coisas comecem a mudar o rumo. Doutora, foi uma excelente conversa, não foi isso, Neto? Maravilhoso. A senhora, volta a dizer, nos enriqueceu aí com muito conhecimento e eu acho que os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha, é carente dessas informações. A senhora já deixou o recado, mas é importante enfatizar, eu acho que qualquer crime, principalmente o feminino, porque... Vem crescendo, né? Infelizmente. Não, além de vir crescendo, eu acho meio que uma covardia, sabe? Porque uma coisa é eu brigar contigo, entendeu, Neto? E outra coisa que eu queria dizer, eu sempre achei isso. O homem, ele sempre teve medo de a mulher crescer. Assim, porque talvez o próprio homem enxergue o potencial do ser feminino e não quer ficar refém daquela pessoa. Prefere fazê-la de refém, né? Porque muitas vezes o homem não quer que a mulher trabalhe, por quê? Porque se chegar no trabalho, ela pode traí-lo com um colega. Da mesma forma que ele atrai. Então, como o cara não quer ser corno, aí não deixa ela ir trabalhar. Então, assim, sabe-se do potencial da mulher. Às vezes um cara que tem uma mulher bonita em casa não quer que ela saia, pô. Tu não se garante, não. Porque primeiro se garanta para atrair aquela mulher para você, ao invés de fazê-la de cárcere privado para que ela não olhe e seja olhada. Faça aquela mulher ser fiel a você. Não é muito mais digno do que encarcerá-la? Doutora, a senhora me fez lembrar um comentário que uma amiga minha me fez. Ela disse que a maioria das mulheres que ela conhece, lógico, que preza por essa questão de empoderamento, que tem engajamento em rede social, que é independente, a maioria que ela conhece está solteira. E a senhora, na verdade, tem esse perfil, é Sim, bem casada, sim. tem filhos. Como é que a senhora comenta essa frase dessa pessoa? Porque a gente não pode confundir. Na verdade, eu não gosto muito de usar a palavra feminismo, porque as pessoas pensam que é o extremo. Eu não busco e não defendo que as mulheres tenham um direito maior do que os homens. Eu só defendo que os direitos sejam iguais. E é nisso que reside a diferença. Porque eu não quero ser aqui, maior para ter raiva daqui. Ela possa fazer tudo o que é por direito, né? Tudo que é por direito e ser respeitada por direito. Então, assim, muitas feministas têm raiva dos homens. Guardam essas raivas, né? Pelo passado, pelo histórico, pelas coisas como são. Já eu não, assim, eu não tenho raiva exatamente, eu tento levar uma coisa informativa,
Mas eu não quero mais, eu quero igual. E eu tento passar isso pro homem da forma mais sábia possível. Às vezes sem ele perceber. Então, assim, eu não sou chata, pedante, sei que lá, sei que lá. Às vezes eu vou Comendo pelas beiradas. comendo pelas beiradas, daqui a pouco o homem tá lá. E nem tá percebendo. E eu tô pau a pau com ele ali. É questão de sabedoria. Não precisa, nem sempre precisa brigar Não pra se chegar preciso onde quer. elevar minha voz para ter os mesmos direitos. É só você ter sabedoria. Entendeu? Você que falou isso pra mim, assista o podcast e siga essa siga essa dica, viu? Eu sei que é. Não é pela força, às vezes é pelo tom de voz. Excelente. Não, e é importante a senhora falar sobre essa questão do feminismo, porque às vezes a gente até se abusa. A gente, homem. Sim, o homem se abusa, né? Se o discurso for Aí, muito... às vezes você escuta algumas frases, vai no quartel, não sei o que, essas coisas, É. essas ignorâncias, né, a gente escuta, né, mas essa foi muito feliz no que a senhora disse, eu não preciso gritar, sou delegada de polícia para que o cara respeite e entenda. Todo extremo é errado, né? Todo Exatamente. extremo. Seja aquele é machismo extremista, seja aquele feminismo extremista. Eu acho que a gente está numa população que a gente tem que respeitar o próximo, independente de qualquer coisa. Pois é. É uma mulher, ela está fazendo um bom papel, ótimo, rapaz, eu vou copiar, eu vou Pois imitar. é. Exatamente. Se a mulher está fazendo besteira, meu amigo, eu quero a distância. Da mesma forma que eu queria a distância se fosse de um homem. Camarada, porra, o cara tá fazendo um bom trabalho, porra, você é igual o cara. Isso. O cara tá fazendo um péssimo trabalho, entra no meu rol de amizades. Então acho que é muito por esse caminho, né? Exatamente. E vocês, mulheres, que tiverem qualquer tipo de dificuldade, eu acho que esse podcast foi bacana porque a gente conseguiu ver um lado, né, que a gente pouco fala nisso, né, que é essa questão das mulheres. O que é que eu vejo? Eu acho que tem muitas mulheres hoje em casa que às vezes escutam na rádio, vê na novela, assistem na televisão e vê casos dessas questões de crime contra as mulheres e, putz, tá, eu tô em Pernambuco, tô aqui no Recife, mas onde é que eu vou? O que é que eu faço? Então isso é bacana, porque para quebrar esse gelo, né? E vocês, homens que são covardes e fazem isso, não vou dizer que tomem cuidado, porque eu quero que realmente vocês se... Lasca. Isso, né? Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, desculpa. Por exemplo, Que ela ia ameaçar alguém, pô. Eu ia ameaçar alguém. Ela ia ameaçar alguém, ela fez outra coisa. Outra coisa, dando uma dica para os homens. Vocês querem que as mulheres façam o que vocês querem? Minha gente, encham de flores, rosas, sejam inteligentes. É o que tem de homem burro por Já aí. apanhou uma ali, ó. esse produtor não tá... Esse produtor ele se quebra daqui pro final. Fácil, minha gente, se liguem, é muito fácil. É melhor ir pelo caminho mais inteligente do que dar-lhe a tapa, querendo que faça a coisa que você quer. Apareça com uma rosa, um chocolate. Depois tá na frente da doutora chorando, Aí depois né? você pede, amor, faz aquilo pra mim. Teve É um- muito mais fácil, mas o povo quer ir pelo caminho mais difícil. Eu fico pensando, meu Deus, falta inteligência. Eu tenho um colega, doutora, que ele fez besteira a sexta todinha e o sábado o dia inteiro e a mulher tava com raiva em casa. E a gente teve exatamente esse papo, rapaz, leva flores, chocolate e assim. Ele, pô, mas eu vou comprar um dessa hora. Eu digo, vê só, não diz da onde veio a fonte, né? Mas quase em frente a todo o cemitério tem uma floricultura. Tu vai lá, pede um buquê de rosas Faz ali. assim, ó. Pode gastar R$500 na Arezzo, meu amor. Eu tenho um amigo assim, eu tenho um amigo assim também. Acabou a confusão. É melhor do que eu te amo, né? Muito melhor. Uma dúvida, doutora. Veja, no caso a sua delegacia fecha de 6 horas. Sim. Se tiver um crime de 8 horas, Central. de 8 horas Aí da vai noite, pro plantão Vai da pro plantão. delegacia de Olinda. De Olinda não, de Paulista. é a delegacia de plantão, no É uma caso. Né? delegacia de plantão, aí depois, no outro dia, eles remetem o procedimento pra mim. Aí no próximo dia eu fui lá, prestei queixa, a mulher foi lá, prestou queixa de De 10 horas da madrugada. noite, de madrugada. Aí na próxima vez que ela precisar resolver alguma coisa sobre esse caso, ela já vai na sua Já delegacia. vai na minha. Já vai na sua. Mas já não vai- aconteceu de noite, o plantão resolve, depois passa um caso pra mim. Entendi. Ligar pra PM também é um Sim. caminho? Claro, claro. Qualquer hora do dia, ligar para a PM, tá? Se for de dia, eles vão te levar para a minha delegacia. Se for de noite, para a delegacia do município, que depois o procedimento vai ser encaminhado para mim. Me tira uma dúvida, se uma mulher liga para a delegacia porque está sendo vítima de crime, Sim.
Pode ser também. Pode ser também. Pode né? ser também, porque aí eu desloco uma equipe de policiais civis para se deslocarem até lá. Mas, como não é nossa rotina, Uma oferta também, uma demanda... tem uma demanda e eu tenho um efetivo limitado, é claro que eu vou deslocar a equipe, Sim. mas pela PM eu acredito que vai ser mais rápido o retorno a isso. Entendi. E aí? E aí, Neto? Doutora, foi uma satisfação imensa em recebê-la. Satisfação em Volto estar a aqui dizer, também. foi muito enriquecedor. É a primeira vez que a gente não fala de CAC no podcast, né, Neto? Exatamente. Porque eu tô ansioso para que os Mas nossos isso, seguidores... Isso, eu volto a repetir, eu fiquei feliz pelo esse conteúdo, né? Pô, quantas pessoas a gente tira pro clube de tiro? Clube de tiro hoje eu tenho... vem 200 homens, aí vem 10 mulheres, né? Outra coisa, infelizmente tem cliente que não quer que a mulher aprenda a tirar, ainda a gente vê isso aqui, e a gente conversa sobre isso, pô, ensina, pô, tal, se ela gosta, traz, E vem pro clube. Ou estatisticamente, seja, tem medo de levar tiro. estatisticamente, mulher atira melhor do que homem, É. principalmente quando tá iniciando. Eu tirei 10 lá na Cadepó em tiro. Tá Então, vendo aí? Então, doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. eu que agradeço a vocês também pelo convite. Acho que esse papo é enriquecedor para todos os lados, né? Para mim, para vocês, para quem está assistindo. E a gente tenta trazer de forma mais lúdica possível um assunto que é seríssimo, né? E que dessa forma fica mais leve e fica melhor de a gente pensar sobre isso. Né? Então, obrigado aí. Mais um, né, Obrigado. Neto? Mais um, né? Então, gente, quero agradecer para quem chegou até aí. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilha. Eu acho que esse assunto é de extrema importância que seja compartilhado. E agradecer a todos vocês e até o próximo aí, gente. Tchau, tchau.